Salve, salve galera, tudo bem? Muito bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês aí. Estamos fazendo aqui o primeiro vídeo do canal, mais como uma apresentação mesmo, então vai ser um vídeo mais rápido, tá bom? Onde eu vou apresentar aqui, vou apresentar um pouco do aquário, tá bom? E vamos lá, meu nome é Rodrigo, eu não sei se eu já falei no vídeo ou não, mas meu nome é Rodrigo, tá bom? Trabalho com a área de construção civil, tem nada a ver com o ramo de aquarismo nem nada. Porém, isso daqui sempre foi meu hobby, né? Comecei desde criança, sempre tive, acho que como todo mundo começa, né, com um aquário de beta. Então lá na casa dos meus pais, quando eu morava com eles, a gente tinha um aquário de beta, ficava numa mesinha de centro no corredor lá. E todo dia eu passava, olhava o peixe, só que fazia como todo mundo, né? Pegava o beta, e aí quando eu tinha que limpar, quando a água já tava ficando quase verde, aí te trocava a água toda, tirava o beta, só que nunca tive orientação de nada sobre como cuidar de peixe. E aí colocava água da torneira mesmo, colocava o beta lá, não aclimatava nem nada. E nisso foi, até que durou bastante. Esse meu primeiro beta aí, acho que eu tinha mais ou menos uns 15 anos, mais ou menos. Esse meu primeiro beta durou, acho que bem uns 3 4 anos, viu? Guerreiro, bicho. Aí, nisso, já tava perto de uns 20 anos, né? E desses, quando estava perto dos 20 anos, acho que não sei se foi 20 ou 21 anos, acho que fiquei um tempo depois que ele morreu, fiquei um tempo sem aquário. Aí, acho que lá pros 22 anos, mais ou menos, hoje eu tô com 31. E lá com os 22 anos eu resolvi montar um aquário decente mesmo, né? Tinha um espaço lá na casa dos meus pais, de mais ou menos uns 80 centímetros. Aí eu planejei um aquário lá. Também não sabia nada de aquário, assim. Eu falei assim, eu vou querer um aquário grande. Aí o que eu comecei a fazer? Comecei a devorar vídeos no YouTube, né? De aprender como que faz o aquário, pelo menos para fazer o básico, sabe? E nisso montei o aquário lá de água doce, né? Água doce. E, meu, foi sensacional, porque além de você aprender muito, eu aprendi muito naquela época, aprendi muito naquela época, com o YouTube. E eu consegui dar uma vida digna para os peixes. Né, eu comecei lá com um aquário, acho que se eu não me engano tinha uns 80 litros mais ou menos. E nesses 80 litros, puta, fiz um aquário plantado assim, né? Plantado. E coloquei umas plantas bem low-tech mesmo. E foi nisso, cara, tinha neon, tinha coridora, já tive colisa, puta, já tive peixe pra caramba, né? E no começo perdia muito mesmo. Perdia bastante peixe. Até eu conseguir é, entender, né? Entender como funciona. Ter paciência também. Isso daqui bastante, importa muito. E aí o que aconteceu? Desse aquário, mantive ele acho que por uns 5 6 anos. Chegou uma hora que o aquário ele meio que ficou autociclante, sabe? Porque ele não precisava mexer mais. Eu limpava os vidros, sifonava assim bem de leves assim o aquário, mas ele não precisava de nada, porque eu dava comida uma vez por dia, mas o aquário meio que ficou um autociclante, sabe? Eu não tinha amônia, nitrito, não tinha nada, fazia todas as medições assim uma vez por mês, geralmente. Mas o aquário, como tinha bastante planta, a iluminação também era uma iluminação bem caseira assim, né, com lâmpadas mesmo, né? E aí, o que eu fiz? Desmontei o aquário. Por que eu desmontei o aquário, né? Eu me casei, né? Eu ia me casar e ia me mudar pra cá. Hoje eu moro num apartamento, tem uns 44 metros quadrados. E, e como eu que cuidava lá em casa, né? A gente era em 5 pessoas, mas ninguém se interessava no aquário, né? Gostava de ver o aquário lá e tal, mas ninguém se interessava e muito menos tinha proficiência pra cuidar do aquário, né? E aí eu acabei desmontando o aquário e vendendo pro meu primo. Por quê? Porque se eu deixasse lá na casa dos meus pais, ninguém ia cuidar e realmente ia ter problema, porque aí não ia saber como que faz uma manutenção, como que faz uma limpeza, né? Quanto de comida que dá pros peixes. E aí acabou que eu falei assim, não, é mais fácil desmontar. Aí meu primo sinalizou aí que queria montar um aquário e acabou unindo o útil ao agradável, né? E nisso foi ano
Foi ano retrasado, se eu não me engano, foi em 2025. 2025. Então foi por volta de fevereiro de 2025, eu desmontei o aquário e vim pra cá, pra casa, no apartamento. E aí nisso, né, o apartamento vocês sabem como que é hoje em dia, né, tudo minúsculo. É, e aí eu vim pro apartamento e fiquei. Me mudei acho que em maio de 2025 e vim pra cá e fiquei aqui. Montei tudo, reforma, puta, mau trabalho. E eu sempre pensei assim, eu falei, caramba, onde que eu vou colocar um aquário dentro da minha casa? Porque tudo é apertado, sabe? Tudo é apertado, é minimamente tudo planejado, né? Então você tem que planejar. E aí, meu apartamento tem 2 quartos, tem uma sala, um corredorzinho e uma cozinha, né? E disso a gente, depois de um ano morando aqui, depois que a gente já fez a reforma, colocou todos os móveis planejados e tudo mais, sobrou um espaço do lado do sofá. E nisso eu ficava vendo um espaço vazio aqui e nada da minha esposa querer colocar uma mesinha de canto aqui, colocar alguma coisa. Aí eu só deixando, eu falei, se ela colocar alguma coisa, fazer o quê, né? E nada. Aí chegou uma hora que eu comecei a matutar aqui, eu falei assim, caramba, velho, eu vou fazer um aquário, eu vou fazer um aquário. E aí, deu nisso. Só que o planejamento não era fazer um aquário marinho. O planejamento era fazer um aquário plantado, porque eu já tinha toda a proficiência de um aquário da água doce, já tinha bastante experiência. E o que que eu fiz? Falei, eu vou montar um aquário plantado. Nossa senhora, minha esposa falava, meu Deus, você ficava o dia inteiro assistindo vídeo no YouTube. Eu ficava o dia inteiro. Teve uma época que eu tava de férias, nossa, era o dia inteiro. Hoje mesmo, até hoje, você abre meu YouTube, só tem coisa de aquário. Mas aí que eu fiz? Eu vou começar a planejar o meu aquário. Aí pegava a trena, ficava medindo aqui o espaço para não poluir tanto a sala, porque eu também sou meio detalhista, meio chatinho, né? Então não gosto nada de poluição, eu gosto de minimalismo. Então não é uma coisa que eu gosto, queria que poluísse muito a sala e eu queria uma coisa bonita, né? Uma coisa bonita. Então, comecei a planejar. Cara, lembra que eu falei no começo? Paciência. Eu falei assim que a gente não tinha condições ainda de montar um aquário, porque queira ou não queira, é caro, né? É caro. Não vou falar pra vocês que é barato. Tanto água doce quanto salgado. O doce é mais simples porque tudo é mais, o peixe é mais barato, a água você tem em casa. Mas mesmo assim, a estrutura do aquário em si, ela é cara, né? Então, o que que eu fiz? AliExpress. Meu maior parceiro do início foi o AliExpress, cara. AliExpress, eu comprei luminária, né? Luminária do aquário. Eu comprei bomba do aquário. Apesar que isso daí também não chegou, mas deu ruim, mas tive que devolver, mas eu comprei. Eu comprei tudo quanto é tipo de equipamento, cara, para começar o aquário plantar. Eu comprei o CO2, né, que é aquele válvula de CO2. Comprei lá eu esqueci o nome agora, que sai o oxigênio, né, o CO2, o oxigênio, esqueci, difusor, né. Comprei todas essas coisas, porque aqui no Brasil é muito caro, né? Então você ia pagar um difusor de inox que eu achei muito bonito. Aqui você ia pagar R$ 200, R$ 300. Se for online, se for na loja, você ia pagar muito mais. E no AliExpress eu paguei R$ 50 mais as taxinhas lá. Então, aí deu mais ou menos R$ 80, R$ 90. Então, assim, compensa muito. Então, fiz tudo pelo AliExpress. E enquanto isso, eu já ia comprando as coisas, fui procurando aquário, né? Essa daí foi outra sina também, porque eu queria fazer o aquário personalizado, né? É um aquário nas medidas que eu tinha aqui do lado do sofá. Então, esse aquário aqui, ele tem 45. Depois eu vacilei, eu falei, puta, deveria chegar um pouquinho mais pra frente e ter mais litragem, né? Mas, enfim, eu não pensei nisso, queria um aquário pequeno. E aí, vamos mais pra frente, quem sabe. Então esse aquário tem 45 por 35 por 40 de altura, né?
E era o espaço que eu tinha aqui. Eu tinha 35 centímetros de largura do sofá até a parede. Não sei se vocês conseguem ver, mas já é a emenda já da minha cozinha. Então eu tenho, antes tem uma parede aqui, né? E essa parede que sobrou do sofá tinha 35 centímetros. Eu falei, vou fazer o aquário. Fui, montei, planejei, fiz o móvel também. Procurei perrengue, viu, pra achar uma empresa que faz um aquário decente. Fui, achei um, foi no, se eu não me engano, Aquavitor. Era lá de Embu das Artes. Sou da zona leste de São Paulo. Então foi uma viagem para buscar, mas eu achei tanto o valor, tanto o cara deu uma atenção boa também. E o móvel eu peguei com um fabricante aqui que fornece lá pro aquário de Itaquera. Depois eu passo até o contato também se vocês quiserem. Né, dá muita atenção também, eles fazem aquário também. Só que pra mim ficou mais barato eu fazer o aquário lá, em Embu, e fazer o móvel separado. Mas pode fazer junto também. E nisso, quando eu tinha tudo, tinha um aquário, tinha comprado as coisas no AliExpress, a minha esposa falou assim: Ah, já que você vai fazer um aquário, eu quero um Nemo, eu não quero um aquário cheio de planta, não. Aí eu falei, meu Deus, não acredito, mano. Eu já comprei tudo, eu já tinha gastado mais de R$ 600 só de equipamento no AliExpress, fora o aquário, né? Aí, beleza. Aí ela falou assim, não, eu quero o Nemo, não quero aquário, já que vai ficar com um aquário aqui na nossa sala, eu quero um peixe Nemo pra ficar vendo um peixe Nemo. Aí nisso, cara, não sabia nada, nada, até mesmo, eu tô aprendendo, todo dia eu tô aprendendo, né? E eu não sabia nada de aquário marinho, velho. Sempre achei que era difícil, sempre o pessoal fala que era difícil, que você precisa ter muita experiência, que você precisa ficar vivendo pro aquário. Tudo isso que eu ouvia de pessoas que têm, ou quando você ia numa loja, alguma coisa assim, né? E aí eu falei, puta, lascou, velho. Aí nisso eu já falei, então vou ter que adiar um pouco a minha montagem do aquário. Adiei a montagem do aquário por um mês, até mesmo para levantar recursos, né? E, cara, consumindo vídeo direto. Aí foi aí que eu achei vários vídeos de pessoas que eu já acompanhava no Doce, né, man? Que é o Amante do Aquarismo, o Vinícius lá do mesmo não tendo um aquário marinho, eu acompanhava o Vinícius lá do Aquário Marinho Sem Grana. Puta, o pessoal da. Como que é o nome? Puta, enfim, não sei, não lembro. Cara, é muita gente que eu acompanhei. E consumindo vídeo, pessoal, consumindo vídeo direto. E aí, resolvi montar, né? Eu falei assim, vamos startar, né? Aí corri atrás também de layout, de água. Mas saiu, pessoal. Então, o intuito do vídeo aqui é apresentar, contar um pouco da história para vocês terem um contexto, né, que daqui para frente. O que eu pretendo trazer aqui no canal para vocês é trazer atualizações do aquário. Não é nem para ficar gigante no YouTube, mas é mais para mim também ter um relato, né, dessa minha trajetória. Por mais que eu tô começando agora, depois que o aquário já esteja montado, já com relativamente adiantado. Tá? O aquário foi montado em abril, dia 1º de abril de 2026. E hoje, né, acho que se eu não me engano é dia 9, sei lá, dia 8, 9 de julho, né? Então já faz mais ou menos uns 3 a 4 meses montado aí. Mas eu quero trazer também os perrengues, trazer histórias dos perrengues que eu passei aqui também. Às vezes, se você estiver montando um aquário marinho aí e passar pelos meus perrengues, vai saber mais ou menos como resolver. Eu tive muita ajuda também de parceiros, né? O próprio cara que fez esse layout aqui pra mim, né? Que é o Thiago. O Thiago dos Layouts também. Vou deixar o contato deles aí na descrição. Cara, gente boaça. Me ajudou muito. Ele tem um canal no YouTube também. Ele me ajudou muito nesse início, cara. Me ajudou muito. E hoje, pessoal, eu assisto todos os canais. Eu sigo algumas dicas. Porém, eu sigo o método. Não gosto quero ficar torando um aquário de químicos, produto, porque hoje em dia você vê assim, o YouTube é mais venda de produto, né? O pessoal mostra produto, quer ficar vendendo produto e
Meu intuito é, eu sempre sigo agora, a partir do momento que eu montei o aquário, eu tô seguindo a metodologia dos anciãos do YouTube. Então é o Basso, né? Que vocês devem procurar vídeo aí que de 8, 10 anos dele são os melhores. Alberto Barcelar também, tá? É os caras que eu mais aprendo. E se você quer aprender mesmo, eu vou indicar esses canais, né? Tanto não que os outros também não sejam, mas os outros têm um pouco menos informação. Agora, se você for mais atrás para você saber detalhes, Basso, Alberto Bacelar, Amante do Aquarismo, o Aquário Marinho Sem Grana, todos esses daí são bons, tá? Só que hoje eu sigo o método do Basso, do Alberto Bacelar, assim, na simplicidade. Tornando assim o aquário marinho não uma complexidade, mas sim uma coisa fácil. E eu vou falar para vocês, tudo que eu ouvi sobre o aquário marinho não é mentira 100%, que o custo é um pouco elevado sim, maior que os outros, porém não é difícil. E hoje em dia eu sofri, então é esses perrengues que eu quero passar para vocês, né, no decorrer da sequência dos vídeos aí. Mas o que eu quero passar para vocês é que, por mais que seja difícil, o seu sonho de ter um aquário marinho, mesmo que seja um naninho desse tamanho aqui, saia do papel. É simples, tá? Tem muita gente que complica porque quer esperar ter equipamentos fenomenais, quer ter as melhores condições, ou então você tem medo porque puta, é água salgada, tem que ficar fazendo água. Mas é simples, pessoal. É simples, simples, simples. Beleza? Então, hoje eu tô com esse aquário 35. Então ele tem de display aqui 35 por 35 e 40 de altura, tá? O display, né? Tirando o SAMP traseiro. Então, vou mostrar um pouco do aquário agora para vocês e falar sobre o aquário, sobre a minha fauna, e depois com detalhes aí eu mostro em outros vídeos aí explicando cada coral, beleza? Então é isso, pessoal. Então se você não se inscreveu aí, se inscreve no canal. Vamos aí acompanhar juntos. Vou mostrar aqui, não quero ficar mostrando só as coisas boas, vou mostrar a realidade. E vou contar muitos perrengues, vou dar algumas dicas do que me fez passar perrengue no começo com o aquário marinho, para vocês não passarem também. E se inscreva aí no canal, tá? Compartilha com vocês aí. Vamos mostrar todos os perrengues, as coisas que dá certo, as coisas que dá errado. Quando eu for lá comprar algum peixe, ontem eu fui comprar peixe, mas aí eu resolvi fazer esse canal hoje. Do nada veio aqui na cabeça e falei assim, acho que eu vou fazer um canal para registrar. Então, eu vou fazer esse canal aí. Ontem eu já comprei alguns peixes, então vou mostrar minha fauna para vocês. Não sei, vou mostrar agora, que a luz ainda não acendeu, tá bom? Ela acende a meio-dia. Porém, eu vou tentar mostrar agora. Se o vídeo ficar ruim, a gente mostra quando a luz acender, beleza? Então, tamo junto, pessoal. Muito obrigado por acompanhar aí. E valeu, hein? Vamos lá, vou mostrar o aquário pra você. Vamos lá, pessoal. Como eu falei, o aquário tá com a luz apagada. Então ele tem as medidas de display, tá bom? De display, ele tem 40 centímetros de altura, 35 por 35. Totalizando, acho que mais ou menos uns 49 litros aí de display, né? Aí o SAMP traseiro, ele tem 15 centímetros. Não ficou com 15 exato, eu pedi com 15, mas chegou com 13, né? Mas, deu certo, né? De fauna aqui, de peixes, né? Vamos falar. Tem um casalzinho de palhaço, né? Eu tenho ontem, foi adicionado um novo integrante aqui, mas ele tá escondido. Foi um perrengue, né, pessoal? Porque eu tinha feito o layout, né? O aquário e tudo mais, em abril. Então já tá, você vê a diferença de cores. Só que eu não ia adicionar esse peixe. Porém, eu fiquei vendo um vídeo dele e eu falei, não, eu tenho que adicionar esse peixe. É muito lindo. E aí eu pedi pro Thiagão lá que fez o meu layout, falei pra ele fazer um outro layout, colocando no espacinho que eu tinha aqui atrás, colocando algumas tocas, né? Tem um bailarino ali. Então esse layout ele tem algumas tocas exatamente para esse peixe. E qual peixe que é? Ele aqui, Royal Grama Loreto, como preferem falar.
E ele tá intocado aqui, desde ontem. Ele foi lá pro lugar que eu planejei pra ele. Ficou aqui no canto, aqui em cima. Porém, da noite veio pra cá. Então até ele descobrir que os buracos ali é dele, vai demorar um tempo, né? Então vamos falar da fauna aqui. Eu tenho esses 3 peixes aqui. Então eu tenho o Royal Grama Loreto. Tenho um casalzinho de palhaço. Tenho, se eu não me engano, 9 paguros. 3 turbo snail. Eu tenho 2 astreias. Aqui, ó. E o bonitão ali, ó. Yellow Watchman. E esse carinha aqui, né? Esse carinha aqui tá meio com medo. Olha ele aqui. Gramister. É um peixinho que falam que é venenoso. Porque ele tem uns dentinhos, não sei se vai dar pra ver. Ele fica com uma boquinha assim, ó. E ele... Mas ele fica sempre nadando aqui na coluna d'água, tá, pessoal? Então de peixe são esses. Não pretendo adicionar mais. Mas você sabe como que é, né? Aquareiro é difícil. E... tem o camarão bailarino que vocês viram ali. E de corais eu tenho isso daqui, esses corais eu tenho... Sou ousado, tá, pessoal? Não... Eu fiz por teste, porque essa muda aqui eu ganhei. E essa muda aqui eu ganhei também, né? Que é o de Florest 5, se eu não me engano. E aquela ali... Opa! E aquela ali é uma... Oh, meu Deus, deixa eu tentar dar um foco. Essa daqui, ela é uma Seriatopsis caliendro. E assim, para um aquário de 3, 4 meses montado, é meio precipitado colocar um SPS, né? Porém, coloquei e deu certo, tá dando certo, pelo menos por enquanto. Tem ali um leather, né? De corais eu tenho um leather japonês. Tem um hammer green, um hammer yellow. Tem aqui esse daqui que eu acho mais bonito, que mais se destaca também dentro do aquário, né? Então é o nosso Kryptonita, tá? Então é o Trumpet. Tem uma outra muda dele lá também que eu ganhei do Thiago. Thiagão lá que fez o aquário, que fez o layout do aquário. Tenho esse Torch, cara, esse daqui pra mim é o meu showdozinho, cara. Ele tá tanto fechado, tá, pessoal? Os corais estão meio fechados, meio moadinho assim, sabe? Porque tá com a luz apagada ainda. Eu só abri aqui a cortina do lado aqui pra fazer o vídeo mesmo. Sempre fica meio escuro aqui. Mas... E eu tenho aqui, ó, um GSP. Um GSPzinho que... Não sei porque falam que esse coral aqui é muito praga. Só que eu tô com ele desde o começo. Desde o começo, e ele não conseguiu tomar nem a basezinha dele. Esses daqui cresceu. Esses daqui é gigantesco. Já tão gigantesco, né? Eu comprei eu comprei, ó. Esse aqui eu ganhei mudinha. Esse daqui então era só o cotoquinho ali. Já tá com quase 3 espetinhos pra cima aí já. E esse aqui não cresce. GSP. Doideira, né? E esse aqui é um plate Dragon Eagle. Coloquei aqui também. E todos esses aqui eu comprei, menos esse daqui, que é o Trumpet que eu ganhei do Thiagão. E essas duas aqui também que eu ganhei. Agora essa daqui eu acho que é a salvadora, tá? Geralmente o pessoal não quer pôr alga no aquário, né? Mas eu coloquei uma alga Atomic Broccoli. Então essa alga aqui ela ajuda a manter os parâmetros aí, a consumir um pouquinho de nutrientes do aquário. E... cara, muito boa, viu? Pelo menos ela tá gigantesca. Eu comprei ela, cara, era mudinha desse tamanho assim, juro por Deus. Olha o tamanho que já tá. Então deve estar comendo nutriente com farinha, né? Então é isso, pessoal. Vou mostrar hoje só, basicamente aí pra vocês terem ideia onde vocês estão entrando, qual é a jornada que nós vamos seguir aí. E eu pretendo mostrar a atualização do aquário aí. Não tem uma frequência, pessoal, mas sempre que tiver uma novidade, vou postar. Pretendo também fazer uma TPA. Eu tô fazendo TPA de 15 em 15 dias.
E já tô colocando produto e tudo mais. Mas aí a gente fala no outro vídeo tudo que eu tô fazendo aí pra manter esse aquário, beleza? Então obrigado aí por assistir o vídeo. Como eu já falei, curta, comenta, compartilha. Se tiver alguma dúvida, pode mandar aí. Que a gente, o que souber, né? Não sei tudo, tô aprendendo bastante ainda. Então, mas o que souber, a gente passa pra vocês, beleza? Tamo junto, galera. Se faltou alguma coisa, ficou com alguma dúvida, como eu falei, é o primeiro vídeo que eu tô gravando, liguei a câmera aqui e saí gravando. Tá? Então, se faltou mostrar alguma coisa, se vocês ficaram com dúvida alguma coisa, só comentar aí, tá bom? Valeu, hein? Tamo junto. Olha eu lá no reflexo. Falou!